cara é um craque do supino, né? Contratado. Esperar o draft, Tem que se mano. mostrar Você sabe que você pode romper o músculo do peitoral. Ah, não, mas o cara é o campeão do supino. Já aconteceu de romper o músculo do peitoral? tem Porque tá casos. fácil, né? Tem casos de problemas desse tipo. E aí estraga a temporada. Aí o cara fica fora do. Ele vai. Fica desempregado. Acaba caindo no draft, né? Se você é um só cara. uma pergunta, gordo, o cara isso que não é draftado, o que ele faz na vida? Ele é calouro, ele. Primeiro que ele pode estar formado já da faculdade, né? Então ele pode sair de lá já com um diploma da faculdade. Mas ele pode entrar na liga como um calouro não draftado. E tem alguns grandes exemplos de calouros não draftados que acabam fazendo sucesso na NFL. Com jogadores. Um jogador assim. De cabeça. Bom, o Butler, que fez a interceptação no Super Bowl lá, ele é um calouro não draftado. Isso, um calouro não draftado. O Bill Belichick usa muito. Mas a notícia da quinta-feira que tá agitando o Combine não é só o supino, mas sim Glória, né? é sobre os rumores sobre o futuro do Tom Brady. Ele que tá sem contrato com os Patriots, né? Acaba o contrato dele, vai virar um agente livre. E já estão falando que é mais fácil ele não voltar para os Patriots do que ele voltar. Então... Vai ter algum time no radar? Sim, Raiders, Chargers, Titans. E colocaram até É muito bem os recebido Giants. no Raiders, viu? Colocaram até optar por lá. Colocaram até os Giants como um time que pode perseguir o Tom Brady aí, mas estão dizendo que os Patriots não conversaram com ele ainda, então é mais provável que ele não volte para New England e New England tenha um futuro aí sem o Tom Brady. CYJ 351, Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito boa tarde a todos. Hoje é quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2020 e este é o programa Conteúdo para Direito, das 13 às 14 horas, na rádio RCI, sempre ao seu lado. Eu sou Eliel Queiroz e ao meu lado está a Marilza de Andrade, minha compassageira evolutiva. Hoje teremos o convidado, o doutor em Direitos Humanos, Gustavo Vieira. Então hoje nós vamos estar trabalhando justamente com uma temática muito interessante e antes de iniciar a gente sempre inicia primeiro com a leitura da definição do que é paradireito. Então paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e paraleis das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente na vivência e para a vivência da mega-fraternidade. Enciclopédia da Consciologia, 2012, página 6.439. Então, Marilza, vamos iniciar o nosso encontro com o professor. Este aqui é o professor Gustavo Vieira, nosso convidado de hoje. Ele nos propõe uma palestra sobre você sabe conviver com a diversidade? É a nossa pergunta para você fazer a sua autopesquisa. Então, com vocês, como é esse negócio com a empatia e os desafios que essa convivência com a diversidade traz para nós? Bem, boa tarde a todas e todos, boa tarde Eliel, boa tarde Marilza, um prazer estar com vocês aqui nessa rádio que tem feito tanto pela qualificação da comunicação da nossa região toda. Então, a ideia é assim, é um tema para diálogo, Sim. Para um diálogo aí que a gente pudesse fazer, que vai um pouco no arco dessa relação entre o direito e o paradireito, e tudo aquilo que diz respeito à convivialidade e como nós temos, ao longo dos últimos séculos, ressignificado enquanto sociedade, dentro de uma perspectiva do direito e da política, o que é a convivência na diversidade, uma diversidade que era vista como ameaçadora. Professor, o senhor poderia explicar para a gente
o que é diversidade, como é que isso está se instalando na sociedade no momento? Tá. Então, a diversidade tem a ver com a variedade de tipos, de espécies, de formas, né? Se trabalhou desde, por exemplo, no âmbito da ciência, a diversidade genética, a variabilidade genética, e aí nós tivemos há um século, pouco mais de 1,5 séculos, há um século atrás, todo um debate que ia da eugenia, né, como um modelo, um paradigma de seleção para a qualidade das sociedades, até que a gente defendesse, tinham muitos cientistas na época que defendiam que, na verdade, a diversidade dava um potencial de respostas biológicas e genéticas mais sofisticado do que uma expectativa de pureza racial. Né? E isso tem a ver também, veja, isso vai também para o tema das sociedades. Sim. Nesse período também a gente tinha, né, 1,5 séculos atrás, 2 séculos, todo um processo de formação das nações. Então, do ponto de vista político, se buscava institucionalmente criar uma certa harmonização das culturas. Somos todos a mesma cultura, descendemos todos da pátria e a nação, né? Nascidos do mesmo origem. E dentro dessa narrativa, que era muito mais inventada do que baseada em fatos, né? Se fez com que as pessoas falassem o mesmo idioma dentro dos mesmos territórios, todo um processo de formação das nações que tentou uniformizar, ou ao menos construir uma narrativa de uniformidade das culturas. Então, de alguma maneira, se aplacou essas diversidades, tentou diminuir essa diversidade no campo da sociedade e da política. E as ideias também, né? Os círculos, a ideia do fechamento de certos círculos na construção de ideias. Então, por exemplo, a gente observa, pelo menos, um debate muito forte no último milênio sobre a relação entre perspectivas sobre a religião. Quem não sabe conviver com essa diversidade do ser humano, principalmente, né, que a gente está enfocando isso, né, o outro caminho seria, outra designação para isso seria o preconceito? Então, tem muitas designações possíveis. Sim. Né? Mas o mais comum, uma unidade, né, a busca de uniformidade, todo o debate que tem sobre normalização, sobre o que é a busca tem a ver também com narcisismo. O narcisismo, né? E preconceito, narcisismo, né? Tem a ver com uma expectativa de uniformidade, de que todos sejam iguais. Então, aí nós temos, por exemplo, no âmbito das ideias, um desafio bem significativo com isso. Veja, hoje eu trabalho em universidade, né? Hoje nós temos um dos referenciais de qualidade do ensino superior, mas não só do ensino superior, de toda a educação, tem a ver com a internacionalização. Por quê? Porque um grupo de produção de conhecimento que se torne fechado, ele tende a começar também a cair em pontos cegos. Sim. Né? Então, quanto mais canais de conexão de uma espécie de ecologia de saberes e mais abertura, né? Isso do ponto de vista formal, a gente não, né? Isso reflete nos conteúdos. Assim como a natureza. Né? Sim. Tem uma fala interessante, florestas maduras são mais diversas. E a preservação dessas florestas e dessa diversidade depende dos corredores de diversidade. Aqui mesmo em Foz do Iguaçu a gente percebe isso, né? Do Parque Nacional do Iguaçu, a beira lá do Lago da Itaipu. Então, tudo isso tem uma série de corredores de biodiversidade que permitem com que ocorram trocas, né, de diversidade, desde fauna a flora, o que contribui para a preservação do meio ambiente. E essa diversidade é vista como uma riqueza, não como uma ameaça. Então, de alguma maneira, nós chegamos a um certo consenso na contemporaneidade de que a diversidade é valor. Tá? E isso a gente pode observar em fatos de consensos jurídicos, inclusive, quando a gente percebe, por exemplo, a Unesco, né, entrando no ano da preservação das línguas indígenas. Né? Tudo que se perdeu quando se faz uma certa negativa de que os conhecimentos indígenas... Porque, veja, às vezes a busca por tentar negar que uma cultura ou uma determinada pessoa, uma determinada origem não tem valor, começa-se a partir da destituição da legitimidade da sua cultura. Então, assim, os indígenas, digamos, não tem nada a nos contribuir.
Então, até chegar no ponto de dizimação dos próprios indígenas, né? Isso é o início da nossa ocupação aqui das Américas. No entanto, a preservação da mata com as árvores que servem hoje de base de medicamento, é a matéria-prima para os medicamentos que a indústria química farmacêutica desenvolve. A gente tem que agradecer aos indígenas, né? Então, e os indígenas também têm conhecimentos a contribuir, inclusive do ponto de vista das plantas medicinais. Tem uma pesquisa aqui em Foz sobre isso, sobre as plantas medicinais, porque essa diversidade oferece muitos fármacos possíveis e há conhecimentos que esses povos originários podem contribuir que a gente passou a negar. Até certo momento a gente negou que eles poderiam dar alguma contribuição. Então, todo esse processo de reconhecimento de que a diversidade ela soma, né? Ela passa, ela nos demanda um certo abertismo. Mas hoje nós temos, assim, o que eu queria só para a gente passar para o próximo tópico, nós temos um certo consenso contemporâneo. Sim. Né? Que ele é fundado em alguns valores jurídicos, políticos, sociais, né? Quando a gente vai na ideia de direitos humanos, por exemplo, a gente está dizendo que nenhum ser humano é descartável. E esses direitos humanos têm direitos culturais, que são direitos coletivos de preservar a sua identidade cultural, os seus idiomas, que também carregam cultura. Costumes. Né? A democracia é uma afirmação dessa possibilidade do pluralismo de ideias, né? De direitos individuais, a liberdade de pensamento, de expressão, né? E junto com isso, né, toda uma nova compreensão de que a própria formação de equipes numa gestão, numa administração, ela se qualifica quando pela se diversidade. tem peças diversas. Não pessoas todas iguais. Né? Então, isso a gente começa a perceber que, né, do valor da diversidade na convivência. Então, aquilo que antes representava uma ameaça passa a ser visto como uma riqueza. Isso, muito boa a sua explicação. E como você vê essa questão da diversidade, a convivialidade com o paradireito? Qual o cruzamento que você faz com o paradireito, a cosmoética, a parapolítica? Acho que entra tudo nisso, né? Sim. Você deu uma pinçada. Eu acho que a gente pode ver assim uma espécie de crescendo dos direitos humanos aos direitos conscienciais, né? Esse é o arco de relação que a gente consegue perceber e que a interculturalidade nos proporciona, né, uma oportunidade de respeito a essa diversidade, o que antes era falado como tolerância. Se a gente olha lá a formação do Estado moderno e a história, por exemplo, da Inglaterra no século XVII, século XVI na França, todo ataque aos huguenotes, né, as guerras civis religiosas, era a negação, assim, você não pode pensar diferente. Né? Então, e como é que se combatia essa diferença? A execução, né? Quem pensa diferente não tem nem o direito de viver. A partir dali... Era sumário, né? Então, assim, veja, a ausência da liberdade de pensar, ela colocava em risco a própria existência em si. Né? E como se aquilo ameaçasse a possibilidade dos outros pensarem. A partir de certo momento, nós passamos a construir politicamente discursos e narrativas em defesa da tolerância. Não é nem respeito ainda, né? Mas é tolerância. Então, assim, as pessoas podem viver mesmo pensando diferente. Eu permito, né? Tem defesas Se eu tolero é porque eu permito que o outro existe com suas ideias. Você, né? Mas eu permito. Tolero. Então, a ideia de tolerância, ela foi, em algum momento, e ainda muitas vezes, uma certa maneira de reconhecer que é um espaço de autonomia privada do indivíduo. Sim. O que nós talvez afirmemos como um livre-arbítrio. Esse é o espaço do livre-arbítrio. Eu acho que no paradireito é um pilar importante. Então, assim, olha, tem um espaço aqui que é de livre-arbítrio, de autonomia privada, e que as pessoas não têm o direito de impor-se umas às outras. Mas a tolerância, ela ainda não é o respeito pela opinião do outro, né? Ela ainda não tem no seu bojo o respeito. Fulano é assim, pensa assim, e eu respeito.
Perfeito, ainda não, exatamente. Ela ainda não é uma Foi primeira passo. afirmação importante de dizer que pessoas diferentes têm o mesmo direito de coexistir. Eu acho que a primeira afirmação significativa que a gente teve na formação, né, desses processos nos últimos 5 séculos é a coexistência é um direito. Né? E a coexistência de ideias é um direito, a coexistência de seres é um direito, a coexistência de posições, de crenças, isso é um direito. E a isso não abre outros direitos de exclusão, de vida, né, de aniquilamento e tudo mais. E aí é interessante perceber nesse caminho a humanidade começa a entrar na democracia, né? Por esse caminho ela começa a entrar na democracia. E aí tu está associando algumas coisas que são interessantes a alinhar, que é o seguinte, tem a ver com reconhecimento de direitos individuais e de um certo individualismo, né, para poder afirmar a democracia. É um caminho, né? É um caminho que a humanidade cruzou. Várias bases foram sendo construídas para que se pudesse dizer disso. E tem uma figura que eu acho muito interessante que chama Marcílio de Pádua. O sujeito nasceu no século XIII. Escreveu um livro chamado Defensor Pacis, Defesa da Paz. Que era basicamente, Marisa, para dizer... Ele fazia uma grande fundamentação, um livro grosso, tem hoje publicado em vários idiomas, o original é latim, para dizer o seguinte: o poder do Papa é o poder sobre as questões de ordem religiosa, da fé e do sobrenatural. E defende... O poder do rei é o poder sobre as questões terrenas. Então, eles coexistem sem interferirem ou subjugarem um ao outro. Né? Essa é a defesa que ele faz. Veja, isso é um livro, acho que ele é do século XIII, ele é da virada do século XIII para o século XIV. Então, vejamos aí um texto de quase 800 anos que ainda informa muito sobre a necessidade de nós separarmos esses campos de atuação, né? Para não misturarmos essas questões. Que seriam campos de conflitos, de divergências, né? Porque cada um, o rei... Eu acho interessante, naquele seriado do Tudor, o Henrique VIII, ele chega a uma conclusão lógica, né? Para ele. Porque ele não pediu para ser rei, ele nasceu rei. E ele tinha poderes igual de Deus. Então, abaixo de Deus, ele era mais do que o Papa. Eu achei... porque ele queria fazer aquela separação, né? Então, para criar a igreja anglicana, ele tem esse raciocínio. E depois a gente vê essa mesma fala com a Elizabeth, no seriado que conta a história da Elizabeth. Falou em conflito, e eu diria o seguinte... acho que tem aí um desafio que é a preservação da não subjugação, né? A submissão e a subjugação, eu acho que é uma tensão que existe no universo da política. E quando eu falo da política, também da nossa política interna, a política da consciência, né? Eu me subjugo, né? Ou eu tento subjugar alguém. São questões e alertas que a gente precisa fazer para preservar, para prevenir, inclusive interprisões grupocármicas, né? Mas, por exemplo, não é também focar na inexistência de conflitos, mas pensar como nós enfrentamos esses conflitos reconhecendo direitos aos outros e preservando direitos para que eu tenha direitos também. Então, eu acho que os grandes avanços que a gente teve, eu acho que direitos humanos, democracia e as diversas formas de solução de controvérsias que foram sendo desenvolvidas e o reconhecimento de direitos, ele avançou muito nas formas de nós resolvermos conflitos. Né? Na medida em que a gente institucionaliza isso e que a gente reconhece que a violência não precisa ser a primeira, não precisa ser uma forma de a gente resolver as diferenças. Ou a única forma até, né? Tem gente que acha que é a única forma. Tem muitas outras maneiras de se pensar a solução de diferenças, de diversidades, né? Então, eu acho que esse é um processo e eu acho que o Paradireito tem dado uma força para pensar isso. Eu acho que o Paradireito... Na perspectiva desse paradigma, as pessoas não são descartáveis. Né? Ainda que alguma existência física possa até ser. Professor Gustavo, agora nós vamos ler a primeira pensata e vamos pedir para você fazer o seu comentário. Segundo a paradireitologia, todo profissional, para ser magistrado, eu encaro esse magistrado assim, para se dizer
mestre soberano em algum assunto, né? Deveria se submeter aos testes de autoeconomidade. O que o senhor fala? Então, eu acho que tem muito a ver. Autoequanimidade, ele trata, o radical da palavra tem a ver com igualdade. Igualdade, né? E nós só conseguimos avançar no reconhecimento de direitos e na mitigação de privilégios. Veja, a história do nosso direito é a história do tema dos privilégios. Então, as origens do direito, o direito político, inclusive, era para dizer que alguns eram melhores que outros, tinham mais poderes que outros, tinham mais bens que outros e deveriam ser protegidos. Passo a passo, nós passamos a ter um direito que reconheça mais e distribua mais direitos. E que reconheça que mais pessoas têm direitos também. Então, a virtude central e nuclear nesse processo é a ideia da igualdade. Né? Nós temos aí uma tensão permanente entre liberdade e igualdade. Agora, tem um autor do direito que chama Ronald Dworkin, e ele tem um livrão, que se chama A Virtude Soberana. E ele vai fazer uma longa discussão sobre essa tensão entre liberdade e igualdade, com base em várias questões. E basicamente ele vai falar sobre igualdade. Tá, agora nós vamos chamar o comercial, né? Então vamos chamar ao intervalo. Estamos conversando com o convidado, né, Gustavo Vieira, sobre a temática, sobre a diversidade, né, a convivência na diversidade. Vamos a um rápido intervalo, voltamos para falar sobre a Pensata e até depois do intervalo. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. 13h21. No verão, a energia elétrica dá aquela forcinha para refrescar o dia. Fique ligado nas dicas da Copel para aproveitar este conforto em segurança. Ligue apenas um equipamento em cada tomada. Usar T ou Benjamin pode sobrecarregar a fiação e causar acidentes graves. Cuidado com o uso de extensões. Fios desencapados e emendas mal feitas são risco de choque. Curta o seu verão com a Copel. Por Energia. Paraná, Governo do Estado. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Hoje é dia de praia. Eu quero brincar no parque. Eu voto em descansar. Só tem um lugar onde tem tudo isso. Vamos pro Blue Park agora. O maior parque aquático termal do sul do Brasil está crescendo e aguarda sua família. Praia com ondas e areia de verdade e muita alegria para todas as idades. Garanta-se o Sempre Blue e tenha acesso ilimitado à diversão. Acesse o site blueparkfoz.com.br ou ligue 45 4052 3131. Agora vamos falar de economia e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para hoje, quinta-feira, dia 27. Coxinha frita Consalter a unidade, 99 centavos. Lã de aço Bombril, 60 gramas ou sabonete Palmolive, 85 gramas, 99 centavos. Molho de tomate Fugini, 340 gramas, 99. Macarrão instantâneo Galinha Caipira, 85 gramas, 99. Aproveite também. Arroz Quital, tipo 1, 5 quilos, 9,98. Bisteca bovina o quilo, 17,98. Filé de peito congelado o quilo, 6,99. E o Consalter não vende no atacado e a quantidade é limitada por cliente. Consalter, o super amigão.
Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Bom, estamos de volta ao programa Conteúdo para Direito, ao vivo às 14 horas da tarde. Eu sou Eliel Queiroz, estou ao lado da Marilza Andrade e do professor Gustavo Vieira. E vamos dar início, então, ao nosso segundo bloco. Professor, nós temos, então, para esse segundo bloco, a pergunta seguinte. As condições favorecedoras do nosso território e obstáculos. O que o senhor tem a me dizer sobre isso? E eu gostaria que o Eliel refizesse também, antes do senhor responder, a pergunta que ele fez ainda há pouco. Marisa, bem rapidinho, só deixa acho que o tema da equanimidade no julgamento e do magistrado, eu acho muito interessante de só reforçar alguns aspectos, bem rapidinho. Acho que a condição de exercício na função de poderes, eu acho que, veja, a gente teria que compreender mais o exercício de poder como função do que como poder para si. Né? E acho que essa é a perspectiva que se tem hoje dos serviços públicos. Sim. Né? O ato de julgar e de o Poder Judiciário ter a competência e a atribuição de tomar decisões para compor conflitos, né? É um exercício de uma função, menos que um poder para si. É um exercício de uma função pública. E sem um senso profundo de igualdade, de que as pessoas, né, e de autoeconomidade, eu acho que se torna muito mais difícil na medida em que é voltado para o outro. Né? E se eu não me sinto igual, e veja, a gente tem aí uma história desse processo, as críticas de que as lagostas do STF, né? E depois, assim, períodos grandes em que, por exemplo, os magistrados não pagavam nem imposto de renda, porque estavam acima, né? Então, veja que... estavam muito acima esse é um processo, a autoeconomidade, isso não, a gente está falando em magistratura, a gente está falando do exercício do poder também, né? Do poder de uma forma maneira, geral. Um pai em casa, por exemplo, né? Eventualmente, né? Uma pessoa dentro de um círculo menor em que ela talvez tenha uma capacidade decisória mais significativa, sem um senso profundo de igualdade para com os outros, a qualidade daquelas decisões se perde bastante. Então, só queria reforçar esse tema aí, que eu acho que é um tema muito importante para pensar direitos conscienciais, inclusive. Não só para pensar o direito na ótica dos direitos humanos, mas também para pensar direitos conscienciais na ótica do para-direito. Mas olha só, é alta. A gente não vai se prender na pensata porque a gente quer as suas informações, né? E tal. Mas essa informação realmente a gente já discutiu muito lá dentro da dinâmica, né? E cada vez a gente aprofunda mais porque passa a ter um significado maior essa questão do teste de autoeconomidade. É você com você mesmo. Como é que você... acontece. Mas vamos lá, a nossa segunda pergunta nesse bloco, que as condições favorecedoras do nosso território e obstáculos. Professor Eliel, por favor, faça a pergunta, porque está dentro desse contexto da pergunta. O que eu estava colocando aqui era a questão da como fazer uma convivência pacífica das culturas, né? Então, uma cultura às vezes sobrepõe a outra. E dentro da lei, né, evolutiva das coisas, o predominante de uma cultura acaba dizimando a cultura recessiva, menor. Então, e na evolução também se dá a esse processo evolutivo. Então, tem certas culturas nossas ultrapassadas, arcaicas. Então, como é que a gente faz esse tipo de interação a ponto de ser um processo seletivo bacana, evolutivo, mas, porque assim, quando se faz uma interação cultural, alguma coisa se perde para se criar uma coisa nova e que seja mais abrangente. Então, como é que você vê isso? E como é que você vê isso, a localidade? Porque, por exemplo, um aspecto que eu acho bastante sério, por exemplo, o indígena, por exemplo, dentro da cultura dele, ele se sente livre na mata. Só que a população cada vez está crescendo mais e cada vez está diminuindo mais as florestas. Quando você diminui a floresta a um cantinho, é como se fosse quase que uma prisão para ele. Você infringe a cultura dele. Mas, em compensação, os civilizados precisam de mais casa, mais isso, e eu preciso avançar o território. Como é que administra isso? O tema dos povos originários é interessantíssimo para nós usarmos como analogia. Se nós observarmos, por exemplo,
como é que foi a perspectiva das primeiras registros de relação que se tem com os povos originários, a gente tem muita informação para pensar como a gente desenvolveu a relação entre as pessoas, entre os povos e entre as culturas. A forma de, nos últimos 70 anos, pelo menos, que a gente passa a ter uma política indigenista, né? A gente vai ver o que era considerado proteção e preservação, né? Em algum momento era efetivamente algo que fosse vinculado a uma subjugação, né? O indígena não tem nenhuma capacidade, ele é basicamente um animal da floresta e ele vai ser subjugado, vai ser adestrado, vai ser aculturado. E essa era uma perspectiva que se tinha. Anteriormente se discutiu, no século XV para XVI, se eles tinham alma. Portanto, se não era apenas houve o debate de Valladolid, né, que é muito famoso no direito, que é a origem de pensar o seguinte: Bartolomeu de las Casas, essas figuras espanholas, para pensar que direitos, na perspectiva da teologia e do direito, deveriam ser reconhecidos em relação aos indígenas que se encontraram nas Américas, né? E aí, bom, então o debate era um pouco dessa, assim, ó, se tem alma, então a gente tem que reconhecer, ou a gente acultura apenas, ou a gente não precisa nem fazer isso, né? E teve alguns espanhóis que acompanhavam, diz que eles testavam os fios das espadas nos próprios indígenas, né? Então essa era a forma de relação que se tinha, né? Altamente predatória e violenta. Com o tempo nós passamos a reconhecer a existência com subjugação cultural, né? Hoje o que se tem é por exemplo, hoje se identifica um conjunto e algumas centenas já de povos originários isolados, alguns que não tiveram contato e alguns que voltaram ao isolamento, né? E cuja estratégia de preservação é deixar eles viverem como eles querem, né? Não fazer uma intervenção ou não aculturar. Então, e acho que isso diz bastante sobre como nós fomos mudando a nossa forma de conceber o valor dessas diferentes culturas e línguas e vidas. Do ponto de vista assim do desenvolvimento da cultura, acho que tem dados assim interessantes, né? Mas como nós passamos nos últimos 2 séculos a uma vida mais urbana em cidades, no planeta faz poucos anos que nós passamos a ter mais de 50% das pessoas vivendo em cidades, tá? Isso é um dado significativo porque se reconhece que o florescimento de ideias e a qualificação do processo civilizador, tem um autor que chama Norberto Elias e tem um livro que chama Processo Civilizador, como a convivência das pessoas, as pessoas foram se sofisticando, né? Se cuidando, se tornando mais polidas, mais educadas, mais respeitosas e reconhecendo e tendo mais empatia uma com as outras. Mas essa empatia se deu muito porque nós tivemos contato com as pessoas, com mais pessoas a cada vida, né? Então, nós passamos de um planeta que tinha 1 bilhão de pessoas há 2 séculos atrás, pouco menos, basicamente rural, para um planeta de 7 bilhões de pessoas, majoritariamente urbano, né? E com grandes trocas de comunicação. Além da presença física nas cidades, nós temos um potencial de trocas de comunicação, instrumentos de troca de comunicação, que nos permitem um alargamento do círculo de empatia. Tem um historiador muito interessante alemão, acho que é Ingolf, depois eu tento me lembrar o sobrenome dele, Ingolf, e ele vai dizer o seguinte: ele defende que houve parte da revolução humanitária que nós vivenciamos se deve à revolução da leitura. Se começou a produzir mais literatura não religiosa, não teológica, as pessoas passaram a ler mais, de um século atrás para cá, e ao ler mais, as pessoas conseguiram vestir os calçados das outras. E podendo vestir o calçado das outras, eu passo a diminuir os preconceitos, né? Aquela visão plana de que o povo tal, eles são todos assim, né? Não, os franceses são assim, 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 né? Não, a gente começa a reconhecer que também são seres humanos como nós, que também tem um pai, tem uma mãe, tem, quem sabe, um filho, um irmão, sentem também como eu sinto, né? E tem dramas existenciais, assim como eu tenho dramas existenciais, tem vivências, tem desafios, e quem sabe sejam merecedores da minha solidariedade. Então, esse processo de relação intercultural passa por um alargamento desse círculo de empatia, né? E esse alargamento do círculo de empatia vai fazendo com que a gente permita uma convivência das culturas melhor,
mas, inevitavelmente, as culturas produzem críticas umas às outras. Então, por exemplo, no âmbito dos direitos humanos é muito debatido a relação entre relativismo cultural, né, e universalismo. E uma pauta que seguido vem à tona e o tema da infibulação das mulheres em alguns países muçulmanos. Como é que fica? Né? Então, assim, não. Relativismo cultural não pode ser uma autorização para a perpetração de violências e de graves violações de direitos humanos. Né? E esse tipo de afirmação se produz um juízo crítico sobre atitudes, eventualmente, de outras culturas. Né? Há controvérsias, claro, há controvérsias nesse tipo de debate, né? Mas se faz, sim, um juízo crítico sobre esse tipo de atitude, sob pena de nós justificarmos, a título de direitos culturais, qualquer arbitrariedade. Na Austrália tem uma tribo que faz a infibulação masculina também para criar o pajé, o homem santo da tribo. Eu fiz essa pesquisa uma vez para o professor Valdo sobre infibulação. Né? Eu quero anunciar aqui o curso da Juriscons, que acontecerá o primeiro módulo no dia 28 e 29 de março, né? E o segundo módulo, 4 e 5 de abril desse ano também. O curso é Parapolítica nas Interrelações. Panorama sobre o estudo da política e da parapolítica, visando contribuir para a polimatia e maior autoconsciência multidimensional da participação democrática em sociedade por meio da compreensão de temas exemplificados no contexto histórico e cotidiano. Esse curso é com o professor Marcelo Raonet, ele é bioquímico e é pesquisador da Conscienciologia, tem livro publicado, e a professora Ana Sena, que é mestre em Linguística e tradutora, e também pesquisadora da Conscienciologia. Telefones para contato 45 99 111 6263 na Juriscons. Vamos lá. Agora vamos ver a nossa pensata do segundo bloco. Quer mais acrescentar mais alguma coisa, professor? Fazer uma relação com esse comentário do Eliel. Sim. Ele falou sobre a evolução, né? Na teoria da evolução do Darwin, sim, né? o que facilitava a preservação das espécies tinha a ver com adaptabilidade, não força, né? E é interessante fazer uma analogia que na Proexolo, no estudo do projeto de vida, né, que na Conscienciologia a gente chama de Proexis, né, a Proexologia. Programação existencial. Programação existencial, perfeito. E a primeira lei racional da Proexis, que diz lá no manual da Proexis, é adaptabilidade. Né? É muito interessante a gente tentar perceber, né, que há uma... Veja, e aí a gente percebe assim, as culturas que têm julgamentos mais absolutos quanto a, seja costumes, modos de vida e tal, né, a forma de... Elas têm uma dificuldade maior, né, de se apresentar, de conviver e por vezes até de se preservar. É muito significativo estudar, por exemplo, a gente falou sobre preconceito, mas toda a história do que foi o racismo, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, coisa de pouco mais de 50 anos atrás, a gente tinha escolas de integração que permitiam, né, que eram escolas propostas para negros e brancos estudarem nas mesmas escolas. E na frente tinha mobilizações contra escolas de integração, né? Então, o drama que gerou numa sociedade de pessoas não poderem sentar num banco de ônibus, né? Então, assim, toda essa segregação que se construiu, que é absolutamente contrária à ideia de equanimidade, né? Uhum. Equidade, igualdade e tudo mais. É interessante essa questão da diversidade, né? De saber lidar isso, porque é o principal quesito para ser astronauta. Teve uma reportagem lá na NASA e foi perguntado ao astronauta que estava respondendo as perguntas qual era o principal quesito para a pessoa ser aceito na NASA. Ele disse, a convivência, saber conviver com todos, ter maleabilidade, flexibilidade consciencial, a capacidade de adaptação.
Porque pode ter qualquer profissão, ter feito qualquer graduação. Acontece que todo o ensinamento, toda a técnica da NASA é bem específica. Então, eles só vão... uma triagem intelectual e física muito grande. É, muito grande. Mas o principal quesito é esse. Por quê? O cara vai ficar 1 ano confinado, com 2, 3 pessoas numa cápsula. Mas veja, Marisa, então, ele fundo, precisa... Às vezes não é expresso isso, mas o processo de inserção social, ele tem muito a ver com isso. Com a diversidade. Quando a gente percebe, às vezes, a pessoa é um gênio numa determinada área, mas é impossível de trabalhar junto. E cada vez mais o nosso avanço enquanto sociedade, enquanto equipes de trabalho, de voluntariado, família, tem a ver com capacidade de trabalhar em equipe. Quando eu consigo me encaixar. Não, mas eu quero fazer isso. Não, mas o que o grupo precisa de você? Mais significativa a pergunta, talvez seja o que eu posso contribuir para isso. Eu acho que são 2 perguntas. Qual o grupo que eu consigo me encaixar e o grupo receber aquela pessoa também, se adaptar àquela nova energia que está adentrando. Mas vamos à nossa pensata de hoje, que é a paradireitologia é a linha de autocognição que expõe com abrangência maior ou cosmovisiologicamente o universo complexo da dignidade humana. Eu acho essa pensata sensacional, é da página 528 da primeira edição do Lexo de Ortopensata. Então, eu acho que quando a gente fala em dignidade, tem muito a ver com direitos conscienciais. Com certeza. Exatamente, ela está tentando pensar com profundidade o que seriam os direitos conscienciais. Tem uma literatura no direito, na filosofia do direito, sobre cosmopolitismo, direito cosmopolita, né? O que seria a gente pensar um direito que vá além fronteiras, né? Sim. Que não segregue o sujeito por não ser nacional. Nós estamos aqui numa região tão rica nesse sentido, né? É muito rica. Foz 80 etnias convivem e isso gera riqueza desse território. 3 países numa condição transfronteiriça. Né? Então, tudo isso nos permite um cotidiano muito rico, né? Com diversidade cultural, com diversidade biológica, né? De biodiversidade também, né? Com grandes obras do homem e da natureza. Então, mas isso nos aponta, né, o desafio de uma perspectiva. Isso nos permite, antes de tudo, uma visão de conjunto mais rápida. Né? Se eu consigo estar de bem, né? Passa pela catedral, pela mesquita, pelo templo budista, pelo CIAEC. Pelo CIAEC da Conscienciologia, né? Assim, eu consigo ter uma visão de conjunto, né? Essa cosmovisão também é condição de preparação desse cosmopolitismo, né? Que a gente talvez pudesse falar em paracosmopolitismo. Sim, com certeza, né? Isso tem a ver com o burilamento do temperamento da consciência. Porque nós temos aqui em Foz, brincando, quase que um representante de cada canto da terra, de cada região da terra. São muitas culturas. E são várias... Cada relação dessas nos permite um elemento de autopesquisa também, né? Muito grande. Nós nos compreendermos e nos melhorarmos. Muito bom. Então vamos para o intervalo, que já está passando um pouco, a gente passou um pouquinho. Então vamos agora para o nosso intervalo. Estamos conversando... Já colocou? Estamos conversando com Gustavo Vieira, com um tema sobre, né, a convivência na diversidade. Voltamos do rápido intervalo. O programa Para Direito vai ao vivo até às 14 horas. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. Agora vamos falar de economia e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para hoje, quinta-feira, dia 27. Coxinha frita Consalter a unidade, 99 centavos. Lã de aço Bombril, 60 gramas ou sabonete Palmolive, 85 gramas, 99 centavos. Molho de tomate Fugini, 340 gramas, 99. Macarrão instantâneo Galinha Caipira, 85 gramas, 99. Aproveite também
Arroz Quital, tipo 1, 5 quilos, R$ 9,98. Bisteca bovina o quilo, R$ 17,98. Filé de peito congelado o quilo, R$ 6,99. E o Consalter não vende no atacado e a quantidade é limitada por cliente. Consalter, o super amigão. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantier, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interludium, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Bom, estamos aqui voltando do intervalo, tá? Estamos de volta ao programa do Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 14 horas. Eu sou Eliel Queiroz, estou do lado da Marilza Andrade e do Gustavo Vieira. E vamos então para o nosso terceiro bloco. Gente, vocês precisavam estar ouvindo o que a gente está conversando aqui, as explicações do professor Gustavo, né? Enquanto vocês estão ouvindo aí os comerciais, mas são necessários, né? Professor Gustavo, muito boa, a gente agradece muito você dispor seu tempo, que é tão precioso, para vir aqui. Eu estou atrás do Gustavo desde o ano passado, querendo que ele viesse aqui, mas esse ano a gente conseguiu. Bom, então, professor, como as instituições políticas públicas contribuem para isso e qual a relação disso com o para-direito? Gostaria que você explicasse bem essa questão, a visão do para-direito disso tudo. Eu vou começar antes do para-direito para o para-direito. Eu acho que a gente tem um elemento articulador muito significativo hoje em dia, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa Agenda 2030, que é resultado de um consenso alcançado com todos os chefes de Estado do planeta Terra, que são membros da ONU, né, mais os líderes religiosos, né, que se fez em 2015, que foi resultado... Veja, isso foi resultado ainda de um processo anterior, que era a Agenda... os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, que teve um passo importante. E aí a gente chega na Agenda 2030, ela nos dá 17 objetivos para o planeta todo, que tem 169 metas. Ah, mas isso é um pensamento global? Não. Tudo isso se desdobra numa agenda local. Né? E essa agenda local, ela se articula com a ação de uma secretaria do município, com uma escola realiza, seja ela pública ou privada, que tem a ver com componente de ensino. Se a gente não, essa relação do global com o local, eu acho que é um estágio cognitivo que a gente precisa avançar. Né? Também acho. A gente precisa compreender melhor certeza. Como que se conecta tudo isso. Mas veja, um dos elementos chaves na leitura, eu acho que uma grande contribuição da ONU, Marilza, tem sido oferecer visão de conjunto sobre o planeta Terra. Tá? Então, por exemplo, nós temos os relatórios do desenvolvimento humano. Tá? E nesse relatório de desenvolvimento humano, se a gente pega como é que está, por exemplo, mortalidade infantil. Parece um índice pequeno, né? É um dado. Tá? Mas é um dado que permite uma leitura de todo um processo de políticas públicas no âmbito da saúde. E se Foz do Iguaçu teve uma baixa e depois subiu a mortalidade infantil, um conjunto de políticas públicas foi afetada para ter diminuído e depois ter subido novamente. Agora voltamos a diminuir a mortalidade infantil. Então, é uma ponta do iceberg, assim, mas que permite uma leitura
sistêmica, né, do que está acontecendo. Em 30 anos, nós reduzimos em 1/3, para 1/3, nós reduzimos 2/3. Então, nós reduzimos para 1/3 a mortalidade infantil no Brasil, por exemplo. Né? Então, muitas políticas públicas, e não é lá em Brasília, tem que acontecer... É local, essa política, né? Ela tem que ser local e municipal. Tem que acontecer no nosso UPA, tem que acontecer no nosso posto de saúde, local. Nosso médico de família tem que estar fazendo acompanhamento desde antes da gravidez, na gravidez, a obstetrícia tem que funcionar certinho, né? O atendimento às crianças tem que funcionar corretamente, a assistência a essas famílias mais vulneráveis, sobretudo, tem que ocorrer. Então, acho que a gente tem aí hoje um potencial de se perceber no mundo melhor do que em qualquer outro período no planeta Terra. E nisso, isso também oferece uma facilidade de regulagem, assim, de dosar a política pública local com maior precisão. Né? O PTI, por exemplo, organizou uma plataforma dos ODS dos 54 municípios do oeste do Paraná. Fez uma parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e aí os municípios alimentavam essa plataforma e conseguiam fazer leituras sobre as suas políticas públicas. Ter uma visão de conjunto da região. Uma visão de conjunto da região, na interação dessas políticas públicas, porque, veja, a gente tem que entender o direito político administrativo brasileiro, né? A gente tem legislativo, judiciário e executivo trabalhando em níveis estadual, municipal e União, né? Então, assim, o que cabe a cada um? O cidadão, em regra, não entende isso. Nós já tivemos uma palestra quais são as competências e atribuições, né, de cada ente federado e de cada poder. Muito bem. Além disso, como é que eu estou em comparação às cidades do oeste do Paraná, as do Brasil, as da América Latina, no planeta? Como é que eu estou, por exemplo, e o que tal cidade que é quase igual à minha está lá na frente e eu estou aqui atrás? Por quê? Um dos dados que Foz do Iguaçu se tornou destaque em dados educacionais da educação básica, né? As notas do IDEB bem mais altas, passaram de 7 na média, né? Sim, mas o que tem? Agora as escolas do Ceará chegaram a 8 ou passaram... Sim, mas alguma coisa deu certo numa política pública continuada, né? O que tem de boas práticas aí que a gente pode aprender? E nesse sentido, na medida em que as pessoas conseguem viver mais e viver melhor, elas também conseguem se desenvolver na sua plenitude, né? E essa oportunidade evolutiva que a gente passa a ter nesse estágio, um outro dado interessante, em 30 anos nós aumentamos 10 anos a expectativa de vida média do brasileiro. Né? O quanto vale como oportunidade de vida e de ajustes e de acertos a vida que passa a ser não aos 60, mas aos 70, aos 74 agora, né? 75 a expectativa de vida média. Esse tempo a mais com maturidade, não é só mais tempo igual, mas eu acho que é mais tempo com maturidade, nos oportuniza uma qualidade de vida e de promoção de bem-estar muito diferenciado. Sabe o que eu vejo para exemplificar bem o que você está falando? São essas senhoras, esses senhores de baixíssima renda, muitos analfabetos, mexendo com celular. Porque é uma inteligência que eles não tinham. Claro. Eles não sabem o básico do próprio idioma, mas tem o WhatsApp, tira foto, armazena, envia, anota, né? Tem a sua agenda. Então, eu comecei a fazer essa observação quando começou a surgir aquelas maquininhas de somar que o pessoal punha dentro da bolsa, a máquina de cálculos. E eu comecei a observar aquelas donas de casa de baixa renda nos supermercados fazendo as contas do que elas poderiam levar ou não. Eu falei assim, gente, isso vai dar uma repercussão na cabeça dessa pessoa. Agora, eu ainda acho, assim, a gente passa também, Marilza, numa oscilação, né? Às vezes de dar acho que a tecnologia, a gente tem que reconhecer a utilidade dela. Mas acho que a gente tem que cuidar também o que faz diferença, mesmo no processo educacional, na convivência, não, eu tô falando... o que faz diferença mesmo é o trabalho da consciência com ela. Eu sei, mas veja só,
para uma pessoa que não faz cálculo, não sabe escrever um número, mas consegue fazer um cálculo numa calculadora, mesmo que seja básico, isso já é muito. Não, acho que isso estimula. Estimula a inteligência, estimula o cérebro. Para te ter uma ideia, tem estudos em termos sobre de sociedade o QI intrafísica médio da população. Tá? O QI ele está sendo ajustado sistematicamente à média do QI, porque nós temos um QI médio hoje que as pessoas há 100 anos atrás vão ser considerados retardados. O cidadão médio de 100 anos atrás era considerado retardado. Vou deixar algumas sugestões de leitura, mas uma delas é essa. Tem um livro que chama de um cientista pesquisador de Harvard, chama Stephen Pinker, Os Bons Anjos da Nossa Natureza, Por que a Violência Diminuiu. E aí ele, o final, ele quer dizer, tem uma relação entre inteligência e violência, né? Então tem gente que pesquisou, os presidentes mais inteligentes dos Estados Unidos geraram menos mortes, fizeram menos guerra, né? E aí ele começa a aprofundar nessa relação e aí começa a mostrar, olha, quem estuda essa parte, né, o QI diz alguma coisa, né? Pode ter 1000 críticas, mas alguma coisa ele diz. Né? A gente subiu, a média subiu muito. Por quê? Porque a convivência nos estimulou a isso. Né? Nos oportunizou mais educação, mais informação, mais associações. As aderências com outras culturas, né? Certamente, a compreensão de outras culturas. Você já estava vendo uma como é que chama? Uma série, hoje, né, do Netflix, chama Anne com E. Né? E é a primeira vez que ela encontra uma pessoa de cor. Aí ela faz uma deferência, assim, nossa, a primeira vez que eu encontro... Né? Imagina, a menina tinha, sei lá, uns 15 anos, né? E aí faz essa referência. Assim, a primeira vez que eu encontro uma pessoa de cor, né? Então, assim, veja como é que era a vida um tempo atrás. De fato, essas novidades eram grandes novidades, né? Para a comunidade toda, aquilo foi um abalo, né? Daquela cidade no Canadá. Mas, assim, veja como a vida vai se tornando cada vez mais estimulante do ponto de vista cognitivo. E isso gera um proveito, sem dúvida alguma. E o paradireito? O paradireito ele nos provoca, de maneira muito importante, a autopesquisa. Né? Como é que eu estou nisso tudo? Como é que eu estou respondendo a esses desafios, a estes estímulos? Onde mora o meu resquício de preconceito? Onde mora o meu narcisismo tóxico, né? Que tem um nível de autocuidado e exclusivismo que é cosmoético, né? Mas tem um ponto que ele se excede. Então, acho que o paradireito e a Conscienciologia, de maneira ampla, ele facilita a gente usa, né, a expressão autoencantamento cosmoético, né? Quer dizer, um constrangimento de eu me olhar no espelho para tentar ver como é que eu estou nisso tudo. Que tem a ver com a primeira pensata também. Ou será que eu já compreendo intelectualmente, mas não consigo praticar? Né? Será que eu consigo associar a teoria com a prática? Será que eu consigo vivenciar isso? E o mais importante é o que a gente vivencia. Tá? Tu estava falando em tecnologias e eu estava me lembrando aqui de uma outra questão. Às vezes, quando a gente quer fazer um estudo, né, primeiro a gente acumula textos. Né? Mas não adianta nada acumular textos, né? Se eu não leio esses textos. Se não, eu já tenho o livro. Não, eu já tenho os livros. Tá, não. Eu li, né? Quanto eu me debrucei para me esforçar, para estudar, para aprofundar. Então, a grande questão é como a gente vivencia, como a gente gosta de ir lá conhecer e experimentar outras culinárias, outras culturas, vivenciar outras culturas, né? E aqui a gente tem oportunidades muito importantes para tudo isso. Conhecer outras formas de conhecimento. Hoje também a tecnologia nos permite viver em grandes bolhas, né? E aí eu acho que a inteligência evolutiva, ela está em nos permitir sairmos dessas bolhas. Né? Então, acho que o paradireito nos aponta nessa direção. Nós estamos terminando por hoje, né? E eu vou deixar a pensata, o nosso técnico aí. Vai dar para comentar a pensata? Tá? Eu só vou falar. Então, assim, acho que o paradireito nos aponta ao abertismo. Isso. A cosmovisão, eu sempre estou falando aqui que o estudo do paradireito nos possibilita ampliar a visão em cima de qualquer assunto, né? Bom, a nossa última pensata de hoje é uma pensata também que a gente já discutiu muito, né? As dores do gatinho e da criança, difíceis de serem justificadas,
são as primeiras ocorrências que devem ser eliminadas do cosmos. Tal providência inicial depende também da educação geral, segundo a paradireitologia. Ninguém se condói mais com o sofrimento de um animalzinho ou de uma criança. É o que mais toca o ser humano, né? É verdade. Então, você quer comentar também? Não, acho que é isso, assim, eu acho que a gente, tudo que nos permite alargar o círculo de empatia, eu acho que contribui, né? E também tem a ver com o que você falou, né? Comprar livro, colocar na estante, se inscrever num curso e dormir durante o curso, não vai adiantar nada, né? O que o professor fala é que tal providência inicial depende da educação geral. Nós precisamos ser autodidatas, evolutivamente, para poder entender com profundidade toda essa problemática do processo evolutivo da consciência. E com autopesquisa mesmo, né? Quero agradecer muito ao professor Gustavo Vieira por ter participado do nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigado. Um prazer muito grande e queremos nos despedir até na próxima quinta-feira, quando nós vamos trazer o professor Eucárdio de Roso com o livro dele de 500 pensatas cosmoéticas. Então, estamos chegando ao final então, do programa do Conteúdos para Direito desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2020. Agradecendo a presença da nosso entrevistado, né, Gustavo Vieira. Muito obrigado a todos. Obrigado também ao pessoal que participou, a Dionísia, o Carlos Menezes e a Rosa Nunes, que são o pessoal que estava acompanhando com a gente aqui. E então, até a próxima quinta-feira que vem, né, Marisa?